Olá, muito boa tarde. Está de volta ao programa Eclésia. Esta é a semana também Encontro Nacional de Educação Moral e Religiosa Católica. E Esperança-te é o tema que interpela alunos e professores nesta semana que começa hoje e decorre até sexta-feira. Estão connosco Sérgio Martins e Dulce Couto, integram a equipa nacional da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica das dioceses de Aveiro e de Braga, respectivamente. Boa tarde, obrigado Boa tarde, por estarem aqui entre nós. Esta é uma semana particularmente intensa, importante para os alunos que frequentam esta disciplina. Uma semana, Dulce Couto, que se apresenta em moldes um tanto ou quanto distintos, não é? Desta vez há esta abordagem, tanto ao longo desta semana, também recorrendo a outras plataformas que visam chegar também em segurança a mais alunos. Boa tarde mais uma vez, Henrique. Sem dúvida, estes também são tempos novos e, como tal, nós também tivemos que nos readaptar e reinventar. O ano passado, muito em cima da hora, tivemos que cancelar tudo aquilo que estava programado, mas começámos logo a pensar como é que poderíamos chegar a esta imensidão de alunos e de famílias que temos por esse país fora, não é? E por isso tivemos também que fazer algo diferente e pensámos nesta semana também em moldes diferentes, vivida em momentos diferentes e que culmina, por assim dizer, nesta semana, mas que pressupõe um trabalho desde o dia 1 de setembro de 2020. Na verdade, é um caminho que já está a ser feito. Sérgio Martins, culmina nesta semana, mas já há algumas semanas atrás que os alunos, que os professores de Educação Moral e Religiosa Católica têm sido desafiados e se têm envolvido em diversas temáticas, não é? É verdade. Os nossos alunos e os nossos professores têm, sobretudo, e têm que fazer esta referência porque ela é muito importante. Os nossos professores e os nossos alunos têm encontrado formas distintas de realizarem aquilo que é a verdadeira missão da Educação Moral e Religiosa Católica na escola, porque é um espaço diferente e diferenciador. E nós tínhamos que dar resposta exatamente a este pormenor, porque não somos uma disciplina, entre aspas, dita iguais às outras, tem que haver uma distinção. É uma disciplina em que os pais e os alunos fazem uma escolha consciente e nós também tínhamos que responder a isso. Portanto, esta semana acontece um bocadinho também neste propósito, por um lado, semearmos algumas sementes que possam ser de esperança diferenciadora, e, por outro lado, também dizer que os nossos alunos têm a nossa confiança e nós confiamos naquilo que foram as escolhas dos pais e dos alunos. Por isso, é uma resposta mútua e que pretende também ser, por um lado, uma resposta às matrículas, à questão das matrículas, porque é opcional a escolha, e ao mesmo tempo, trazendo aquilo que de mais rico nós temos. Educação moral transporta por si valores que são muito importantes. E nós quisemos fazê-los sobressair durante esta semana e com todo o trabalho de preparação que já começou a acontecer nas nossas escolas. Por isso essa semana acaba por ser não só a semana do encontro nacional, mas é sobretudo a semana do encontro nas comunidades escolares de cada um dos nossos alunos e dos nossos professores. É esta especificidade desta disciplina, que não é catequese paroquial, é Educação Moral e Religiosa Católica em ambiente escolar, no meio académico, mas a especificidade desta disciplina sobressaiu também nos materiais que foram chegando das escolas, também para esta semana em que estamos, mas em que os alunos e os professores foram desafiados de alguma forma a um olhar crítico, a ir buscar bons exemplos, boas práticas. O que é que aconteceu? Que temas foram estes que foram lançados e interpelados os alunos e os professores a estabelecerem aqui um canal também de comunicação com todos? Nós escolhemos para tema de todo o ano que culmina nesta semana o Esperança-te.
E baseámo quer na Laudato Si, quer na Fratelli Tutti, né? E o Papa é muito claro porque diz que a esperança é ousada. E nós também temos que ter esta ousadia em tempos difíceis. De forma nenhuma nos podemos deixar abater, nem ficarmos angustiados. E fomos trabalhando todos esses valores. Disse muito bem, a educação moral religiosa católica não é catequese, é uma luta antiga, não é catequese, até porque muitos dos nossos alunos nem batizados são, nem crentes são, mas estão lá precisamente por este trabalhar de valores muito concretos e que se calhar nesta situação ainda são mais prementes, não é? Desde a integração, à solidariedade, à bondade, ao acolhimento, todo um conjunto de valores que nos são muito próximos e muito caros, como educação moral religiosa católica, mas que são universais. E por isso também se pediu que, ao longo deste ano, que agora culmina nesta semana, os alunos fossem trabalhando todos esses valores, e trabalharam muito bem, porque nós vamos recebendo ecos de tudo aquilo que vai chegando, e acabou também por ser uma mais-valia, até porque neste tempo parte dos nossos alunos também tiveram confinados em casa. E acabou por ser uma coisa muito boa, porque as nossas aulas deixaram de ser só para os alunos e muitas delas passaram a ser para os pais. E também este envolvimento com os pais e com as famílias acabou por trazer os seus frutos e até os pais compreenderem um bocadinho qual é a nossa marca e a nossa diferença. E, sobretudo, queremos muito esta marca da esperança, do esperança-te, porque são tempos novos, mas não têm que ser tempos maus. Claro, esta experiência de aulas não presenciais, que foi transversal a todas as disciplinas em meio escolar, como é que foi também a vivida na educação moral e religiosa católica, sabendo que é um espaço muito marcado pela partilha, pelo envolvimento dos alunos, por ir olhar e observar o concreto das realidades, foi também desafiante para os professores? É verdade, de facto foi um trabalho que no início teve as suas dificuldades, as suas limitações, mas que depois fomos começando a construir, tendo por base aquilo que nós não conseguiríamos ter, que era a proximidade, era o abraço, era o encontro, era o toque, portanto, o próprio sorriso que estava do outro lado, que era um bocadinho difícil, porque os meios às vezes dificultam-nos essa proximidade, mas começaram a ter aqui contornos um bocadinho diferentes. E, sobretudo, notou-se um grande envolvimento de todos os nossos professores e das famílias na necessidade de termos algo, a partilha, a troca, o criarmos algo e darmos aos outros para eles também poderem utilizar, foi a maior das riquezas que nós conseguimos obter. Algo que nós anunciávamos, mas que nem sempre era posto em prática. E começou a acontecer com muita naturalidade. A própria equipa sentiu essa necessidade de fornecer aos próprios professores alguns materiais. Não é para substituir, não era para substituir aos professores, mas era fornecer mais alguns materiais e continuamos com essa tentativa, porque entendemos que eles também precisam. Os professores tiveram que se dedicar muito àquilo que era a gestão daquele espaço, daquelas horas de aulas, que iam ter as aulas síncronas, portanto, depois com muito trabalho, burocraticamente foi muito complicado, e nós tínhamos que lhes fornecer também alguma coisa. Eu acho que nós ganhámos todos com isto, e portanto, os nossos alunos também sentiram que houve um envolvimento diferente. E por isso, temos também agora um bocadinho já alguns resultados dos trabalhos que nos começaram a chegar para esta semana. Já se nota um bocadinho que muitos dos projetos já não são voltados para aquilo que era o nosso espaço de sala de aula, mas muitos deles já ultrapassaram essas fronteiras e já estão no social, já estão no concreto. Projetos de solidariedade que começaram a acontecer em turmas mais novas, dentro do espaço de sala de aula, mas que já estão no exterior. Isso é extraordinário porque, de facto, foi uma aprendizagem muito interessante e que vamos ter algumas dessas mostras agora nesta semana. Já há muitos anos que é uma marca dos professores de Educação Moral e Religiosa Católica, que é as atividades fora do espaço escolar. É uma disciplina conhecida por sair da escola, por ir em visitas de estudo, fazer acampamentos, realidades diversas. Esta é na verdade, uma preocupação daquele que tem por missão estar à frente de uns alunos numa disciplina como esta, de os projetar para a comunidade, de os levar a conhecer a realidade onde estão inseridos.
inseridos? Isto é profundamente estruturante no espírito da disciplina? Eu penso que sim. Às vezes cria-se aquela ideia que, como é uma disciplina opcional, nós vamos captar alunos porque vamos fazer visitas de estudo. Não é isso. Está nas nossas práticas e no nosso carisma irmos ao encontro das realidades. Porque uma coisa é eu dizer que há um lar de terceira idade ou que existem jovens, crianças e jovens que estão institucionalizados, mas é mera teoria. Outra coisa é a gente vivenciar. E muitas vezes são etapas marcantes na vida dos alunos. Eu já tive alunos que, depois de visitarem determinadas instituições, quiseram fazer voluntariado lá nas férias de verão, porque acharam que era importante e porque tinham descoberto não só a teoria, mas tinham visto a prática. E por isso também. E depois a outra marca, que é a marca da proximidade, a marca do encontro interpessoal, e sair até muitas vezes do contexto escolar, porque quer queiramos ou não, o contexto escolar condiciona-nos. E muitas vezes eu falo até um bocadinho, e peço desculpa por isso, pela experiência que tenho, aqueles alunos que são ditos os mais problemáticos, aqueles que dizem, mas tu vais levar isso para uma visita de estudo, tu és doida. E são aqueles que muitas vezes nos surpreendem pela positiva, porque eles saíram do espaço de conforto deles e às vezes até descobrem vidas muito mais complicadas que a deles. E então essa marca, esse sair, ir ao encontro da realidade. Claro que temos toda a formação académica, que também é importante, mas este experienciar vivências, e são essas experiências que depois deixam marcas para a vida toda. E quando a gente encontra, às vezes, os filhos dos nossos alunos, e pronto, a gente já tem essa característica, e eles nos recordam, professora, e aquela visita de estudo, e aquilo que nós fizemos. E agora, neste tempo, não tivemos essa oportunidade, mas, por exemplo, tivemos a oportunidade de continuar a trabalhar, até de certa forma à distância, ajudando famílias carenciadas, fazendo parte de grupos de apoio. Também se conseguiu reinventar nesta etapa, nesta fase pandémica, até isso se conseguiu fazer. É uma das características e o desafio simultâneo, este pôr o aluno a pensar com um olhar crítico em relação àquilo que o envolve. Tantas vezes as disciplinas são todas elas, acabam por ser complementares umas às outras, mas na especificidade da educação moral e religiosa católica há sempre esta margem grande para o aluno refletir, para confrontar ideias, para desenvolver ao fim e ao cabo um espírito crítico. Isso é importante. É verdade. A disciplina de educação moral sempre teve essa característica, só que estava muitas vezes confinada ao seu próprio espaço, ao espaço de sala de aula, e teve muita projeção exatamente nesse tipo de atividades que são do exterior, onde de facto o pôr em prática aquilo que era a nossa prática, a teoria, a forma de estar na sala de aula, trouxe essa mais-valia. O ser crítico também implica que depois haja alguma ação. E nós estávamos muito confinados ao espaço de sala de aula. Hoje nota-se efetivamente que há muito mais ação para além da sala de aula. A forma de pensar as coisas e sentir que há dificuldades não é suficiente se não for acompanhada de alguma ação. E, portanto, nós procuramos, ou procura-se que haja essa forma de estar e de estar também em sociedade. Nós hoje somos mais do que meros utilizadores de um espaço dentro de uma escola e de um tempo definido. Somos mais do que isso, e ainda bem, porque essa é uma das grandes missões da educação moral, é educar plenamente, em todas as dimensões da pessoa, sobre a minha dimensão pessoal, a minha dimensão social, relacionado com o transcendente. E muitas vezes o transcendente, este Deus que nós procuramos e que queremos também levar uns aos outros, manifesta sobretudo no social, no solidário, e portanto precisamos de os transportar para fora, e que nem sempre é fácil. A pandemia ensinou-nos um bocadinho, ou mostrou-nos essa necessidade, que nós já sabíamos, mas que tínhamos às vezes alguma dificuldade. E começamos, cada vez mais, a ter que sair para esse exterior, porque é mesmo aí que nós nos realizamos,
enquanto pessoas e enquanto seres sociais também. Hoje há uma certa falta de treino no pensar. A sociedade apresenta tudo feito, não é? Ideias simples, prontas a consumir. Notam, pela vossa experiência também, que às vezes não é fácil desafiar os alunos a admitir outras vias, a questionar, a ser críticos. Por vezes estão um bocadinho preguiçosos nesta dimensão de olhar a realidade à volta deles e consomem cegamente. Sem dúvida. Nós hoje temos uma geração que quer tudo à velocidade de um clique. E depois tem acesso a imensa informação ao mesmo tempo. E muitas vezes o nosso trabalho é fazê-los pensar sobre essa informação. Uma coisa é termos muita informação, outra coisa é termos formação. E às vezes é complicado, porque querem tudo muito rápido e porque acham que tudo se faz muito depressa. E depois pensar dá trabalho. Não é? Então aquilo que nós tentamos fazer é dar-lhes algumas ferramentas e fazê-los pensar. Nós não queremos formatar pessoas, nós queremos que eles pensem pela cabeça deles e não por toda a quantidade de informação e de contra-informação. E nós hoje temos mais acesso, se calhar, às fake news do que propriamente àquilo que é verdade. E muitas vezes fazer essa triagem é muito complicado. E este espaço que nós temos em Educação Moral e Religiosa Católica é esse espaço também de muitas vezes dizer assim, vamos parar. Temos a vantagem, nós temos um programa, mas não temos aquela pressão que temos que cumprir o programa. Porque mais do que o programa nós temos a pessoa. E a pessoa é que é importante. E quantas vezes nós chegamos a uma aula brilhantemente planificada, mas porque surgiu um problema a gente põe de lado e diz não, ok, vamos falar sobre isto. E é muito interessante quando eles dizem, eu nunca tinha pensado sobre o assunto. E, sobretudo, ajudá-los a pensar, eu acho que é das tarefas mais maravilhosas que nós temos como professores. Pensar pela cabeça deles. Não têm que estar de acordo com aquilo que nós, professores, pensamos. Mas eles têm que ser coerentes com o seu pensamento e depois com a ação que têm relativamente àquilo que pensam. Nós já agora, complemento esta ideia, porque parece-me bastante importante. Uma das nossas intenções para este encontro, portanto, foi exatamente trazer esse novo olhar, porque aquilo que nós quisemos trazer com a esperança não foi só dizer que estamos desanimados e precisamos de esperança, precisamos de nos animar, não. Foi como é que eu, aluno, como é que eu, professor, no meu meio, na minha escola, posso ser o tal sinal de esperança que está a faltar aos outros que não têm esta oportunidade. E, portanto, transformar aquilo que poderia ser um aspecto menos positivo em algo da sua própria ação é o grande desafio. E nós tivemos exemplos de formas muito concretas que os nossos alunos irão ter a oportunidade de partilhar uns com os outros e de mostrar às suas comunidades como é que foi possível serem eles próprios sinais de esperança, quando às vezes parece que eles teriam que ser ou teríamos que levar esperança aos nossos alunos. Eles têm que ser também sinais dessa mesma esperança, por isso o nosso esperança-te não é só uma ação que eu levo ao outro, é eles levarem também aos outros esse mesmo sinal. A educação moral tem essa vantagem. E estes dias são intensos também nesta partilha de esperança entre as várias escolas. Eles terão a oportunidade de entrar em contacto, digamos assim, com aquilo que foi feito por outros, com as suas experiências, com as suas partilhas, vídeos partilhados que fizeram. Acaba por ser uma oportunidade muito frutuosa, ao fim e ao cabo, para uma partilha à escala nacional, nestes próximos dias. Sem dúvida, porque permite-nos nós termos essa dimensão global do país. E porque nós vivemos em regiões muito diversas. Se calhar algumas regiões até com poucos alunos de Educação Moral Religiosa Católica, outras zonas do país com mais. Mas, sobretudo, descobrimos que temos muito em comum. É mais aquilo que nos une do que nos separa, e passando a frase já feita. E esta partilha nacional é muito importante, porque se partilha aquilo que se faz, sai-se da comunidade escolar e vai-se para o país e abre-se ao mundo. E se calhar até se descobre que aquilo que se faz em Bragança é o mesmo que se faz no Algarve. E mostra que na diversidade existe essa unidade também. E depois aparecem coisas muito interessantes e sem dúvida que a gente até fica quase de boca aberta
como é que as pessoas fazem todas essas atividades. E esta semana, a Sérgio Martins vai encerrar na próxima sexta-feira, com a participação também de um aluno, de um ex-aluno de Educação Moral e Religiosa Católica, particularmente conhecido, não é? É verdade, nós tivemos a felicidade de encontrar alguém que também experienciou e que vai partilhar connosco, seguramente, e com os alunos com quem iremos estar, vai partilhar aquilo que foi a sua experiência enquanto aluno de Educação Moral e Religiosa Católica, que é o Fernando Daniel. Portanto, alguém que já é uma referência a nível nacional pela música e que teve um percurso na nossa disciplina e eu estou em crer que terá um impacto muito positivo porque é alguém que viveu de uma forma muito plena a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Portanto, eu acho que vai ser um momento extraordinário que culminará. Mas eu gostava de reforçar que nesta semana nós vamos ter a possibilidade de ver em cada comunidade educativa os trabalhos, as formas de se expressarem de cada um dos nossos alunos. Pela arte, pela escrita, pela fotografia, pela música, nós proporcionamos esse mesmo espaço de encontro. E, portanto, a possibilidade de cada um se expressar à sua maneira em valores tão importantes como a bondade, a ousadia, o espaço comum que habitamos, a amizade, a integração, não são só palavras, são atos concretos que nós vamos ter nas nossas escolas, que vêm ajudar a reforçar aquilo que é uma pretensão nossa também, que é o incentivo à matrícula na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, de uma forma clara, porque ela tem valores e, portanto, acreditamos que os pais possam fazer essa escolha consciente. É uma oportunidade da própria disciplina também se afirmar e ter visibilidade no meio escolar. Exatamente. Portanto, nós, para além de dizermos é uma disciplina bonita, faz coisas interessantes, não. Ela é uma disciplina em que nós acreditamos que transporta em si valores que são fundamentais para a construção da pessoa humana. E nós acreditamos nisso. E por isso o encontro com o Fernando Daniel, no encerramento desta semana, é mais uma oportunidade para também partilharmos esta riqueza de sermos educação moral de todo nacional. Muito bem, eu agradeço muito a vossa presença e também vamos continuar a acompanhar de perto os momentos fortes também ao longo desta semana, importante para tantos alunos e professores de norte a sul do país. Obrigado pela vossa presença hoje aqui. Obrigado. Lembro que logo pelas 22h45 pode ainda acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.